SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Uma noite bem dormida faz a gente acordar com disposição e cheio de energia para começar o dia. O assunto de hoje é a qualidade do sono, Mariana. É sim, Robson. Dormir é muito importante para termos qualidade de vida. No entanto, dados da Organização Mundial da Saúde indicam que 40% dos brasileiros sofrem de insônia. Pois é, passar horas sem dormir pode afetar a nossa saúde e atrapalhar o rendimento no trabalho. Para entrar nesse debate, vamos conversar com um especialista aqui no estúdio e ainda conhecer os cuidados especiais com a saúde de pessoas que trabalham no turno da noite. O Almanac Saúde mostra que o sono está diretamente ligado ao bem-estar do trabalhador. Vamos entender como o relógio biológico do nosso corpo funciona quando estamos acordados ou dormindo. Hoje também é dia de descobrir o que acontece com o nosso organismo nas horas em que estamos descansando e por que dormir pouco pode trazer prejuízos à nossa saúde. Com a correria no trabalho e as obrigações da vida pessoal, muitas vezes dormir 8 horas por dia acaba sendo um luxo, né? Sendo assim, muitos não conseguem cumprir essa média. E ainda existem pessoas que têm problema de insônia e dormem muito menos do que o necessário. Dá só uma olhada. O ciclo biológico de quase todos os seres vivos se baseia num período de 24 horas, conhecido como ciclo circadiano. Influenciado pela luz, temperatura e até pela maré e pela lua, esse ciclo dita o ritmo dos processos do corpo humano, como a digestão, o estado de vigília, que é quando nos mantemos acordados, e de sono. Esse reloginho é controlado pelo cérebro e a cada 2 horas um órgão do corpo passa por uma autolimpeza. Assim, o nosso organismo se renova a cada dia. Vamos conversar agora com o Dr. Ronaldo de Almeida, pneumologista e especialista em medicina do sono. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores. Doutor, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é o sono e por que todos nós precisamos dormir. O sono é fundamental para o equilíbrio do nosso corpo, para as funções hormonais, para as atividades cardiovasculares, atividade elétrica, muscular, cerebral. Ou seja, o sono é um fenômeno fundamental para o equilíbrio do ser humano. E como que acontece tudo isso durante o sono? Quais são as etapas do sono? O sono do ser humano se divide em 2 grandes grupos. A fase chamada fase REM, REM, que significa movimento rápido dos olhos, e a fase não REM. A fase não REM se subdivide em estágio 1, 2, 3, 4, conforme a profundidade do sono e conforme o padrão de atividade elétrica cerebral. Gostaria que o senhor detalhasse um pouco para nós. Ok. É como se você tem uma escada e está descendo uma escada. Sim. Na medida que você vai descendo as escadas, o corpo vai relaxando, a temperatura do corpo vai diminuindo, a frequência cardíaca vai diminuindo, a pressão arterial vai modificando. Então, são fases biológicas que são fundamentais para que a pessoa tenha chamado sono reparador. Você falou sobre a questão de dormir bem e acordar bem disposto. Qual é o tempo ideal de um sono para um trabalhador? As necessidades de sono são individuais. Você pode ter necessidade X e eu já estou com a cabeça branca Y. Um bebê, por exemplo, dorme 16, 18 horas por dia. Na medida que ele vai crescendo, que o ser humano vai crescendo e vai envelhecendo, a quantidade de horas de sono vai diminuindo. Então é fundamental que se respeite esses horários e que sejam individuais. A medicina do sono classifica o indivíduo que tem um dormidor curto, um dormidor normal, um dormidor longo, ou seja, as necessidades de sono são individuais. Meus pais, por exemplo, com 80, 90 anos, eles dormem pouco. Consequentemente, tem cochilo durante o dia, tem sonolência, porque o tempo de sono durante a noite é menor do que deveria ser. Agora, doutor Ronaldo, uma pergunta que para mim é muito importante e interessante, né, para se descobrir a resposta. Quais são as consequências
da pessoa que dorme mal e que precisa acordar cedo no dia seguinte? A privação do sono leva à sonolência durante o dia, o grau de atenção é menor, a pessoa tem mais tendência à depressão, à irritabilidade. É fundamental que a pessoa respeite as horas de sono para ter um dia normal, especialmente o estudante ou o trabalhador. E aquele trabalhador que tem uma jornada dupla? Essa pessoa fica dormindo pelas tabelas, como se diz por aí. Então é fundamental que, se ela puder cochilar durante o dia, mesmo que seja no trabalho ou após o almoço, faz muito bem para que ela tenha a qualidade de atividade melhor. Doutor Ronaldo, tem pessoas que deitam e já pegam no sono. E tem aquelas pessoas também que ficam rolando tempos e tempos e não conseguem dormir, né? E outras que dormem e logo em seguida já estão acordando e ficam rondando pela casa. Por que isso acontece? Quando a pessoa está mais cansada, o indivíduo tem um organismo dentro da normalidade, o normal é a pessoa dormir logo. Sim, claro. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono, que já entra no capítulo da insônia. Então, tem pessoas que têm dificuldade para começar o sono, chamar insônia de inicial ou de manutenção, dificuldade que acorda durante o sono várias vezes, fica rolando na cama igual uma salsicha na panela. Então, a insônia é a primeira doença do sono prevalente, seguida da apneia do sono. No geral, como tratar a insônia? Depende do tipo da insônia. Não deve se dormir de barriga cheia, nem com fome, nem com frio, nem com calor. Ambiente tranquilo, precedido de desaceleração progressiva para que favoreça um sono reparador. A alimentação deve ser muito bem de manhã, no almoço e à noite uma comida mais leve. Aí vem um segundo capítulo importante da medicina do sono, chamado síndrome da apneia do sono, que é uma quantidade exagerada de apneia durante o sono. A apneia são paradas da respiração que é fisiológica. Bebê tem apneia, criança tem, jovem, adulto, velhinho, terceira idade, todos nós, é um fenômeno fisiológico do corpo, como a pressão arterial. Só que tem pessoas que têm 10, 20, 40, 50 paradas por hora com queda expressiva da oxigenação. Isso já é algo para se preocupar. E a grande preocupação são as implicações cardiovasculares. A ocorrência também de arritmia cardíaca, de angina, de infarto, de isquemia cerebral, são implicações graves, severas de vida para o paciente. E como tratar isso? Primeiro, diagnosticar, saber se o indivíduo tem apneia ou não. Ele dorme na clínica do sono e verifica se a apneia dele é normal ou se tem uma apneia leve. Vale a pena falar um pouquinho sobre o ronco. O que é o ronco? O ronco é um ruído, é um ruído que é consequência de vibração das estruturas da orofaringe, das paredes laterais da hipofaringe, da úvula, que é daquela que o pessoal chama de vulgo campainha. Então, é a flacidez dessa região que leva à vibração, que é o ruído. Não existe regularmente, sistematicamente, relação entre a quantidade de apneias e o ronco. A pessoa pode ter uma apneia grave e roncar pouco, ou pode roncar muito e ter pouca apneia. Não é relação direta. Mas, de uma maneira geral, o indivíduo que tem uma apneia importante, ele ronca bastante. O que uma pessoa deve fazer para se tratar? No caso, que dicas o senhor daria para ela? Se ele é um roncador primário, que não tem apneia do sono, apenas a vibração, o ruído, existe um tratamento que é um aparelho que se usa, chamado aparelho intraoral. O paciente vai lá e faz uma radiografia e faz um molde e põe um aparelho só para dormir e de manhã tira. Se o paciente tem apneia do sono, aí você tem que saber se o tratamento é clínico ou cirúrgico. Com relação às pessoas que trabalham no horário noturno, como lidar com isso? Que dicas o senhor daria para essas pessoas? Se tem uma atividade noturna, tem que ser compensado por um número de horas adequado durante o dia. Então tem que ter muito cuidado especial, especialmente compreensão da família, para que durante o dia ele tenha um sono reparador, um número de horas para compensar a atividade noturna, que é a privação do sono, porque está acordado, porque está tendo uma atividade. Perfeito. Dr. Ronaldo, muito obrigado por suas explicações aqui e por sua participação no Almanac Saúde. É um prazer. Espero que tenhamos contribuído com alguma informação adicional. Contribuiu, com certeza. Dizem por aí que um drink à noite é bom para dormir melhor e que um cochilo depois do almoço deixa a gente mais produtivo.
Afinal de contas, o que é mito e o que é verdade nisso? É até verdade que o álcool traz uma sensação de moleza no primeiro momento, mas esse é um efeito falso provocado pelo início da embriaguez. As bebidas alcoólicas, como vinho, cerveja, uísque e vodka, são estimulantes e atrapalham a qualidade do sono. Já o cochilo depois do almoço pode até aumentar a produtividade e está liberado desde que não ultrapasse 40 minutos. Mais do que isso, pode prejudicar o sono noturno, que é o mais importante. Eu estou curioso para ver qual programa de saúde a Mariana vai trazer para a gente hoje. Oi, Robson. Hoje eu visito uma empresa aqui no Espírito Santo que criou um programa para evitar a fadiga dos seus funcionários de logística, principalmente os carreteiros. Luiz, vocês aqui na empresa têm um programa de comportamento seguro, não é isso? Isso. Esse programa do comportamento seguro é um programa bastante abrangente, né? E a gente se orgulha muito dentro da área florestal de ter esse programa. E a gente sabe também que dentro do transporte rodoviário de madeira, um dos principais riscos é o sono. E dentro dessa análise nós desenvolvemos um programa de controle de sono que a gente materializou através da sala de estimulação. Uma sala que fica aqui com uma estrutura física, com bicicletas ergométricas, com estímulos luminosos, com checklists de percepção, que esses motoristas então não precisam se deslocar para uma academia ou fazer isso fora. Nosso período mais crítico que nós temos de sono para o trabalhador, para os nossos motoristas, é o período que corresponde de 2 às 3 às 4 horas da manhã. É onde que a gente começa a ter o pico da pessoa ter o processo de sonolência por ela estar produzindo um hormônio no organismo que causa esse tipo de reação na pessoa. Aqui, então, é a sala de estimulação. Exatamente. Aqui, o trabalhador ele chega e começa todo um processo onde nós fazemos uma avaliação do estado de alerta dele e depois ele passa por algumas sequências de atividades para poder estimular esse alerta e inibir o sono. Então, no primeiro momento que a pessoa chega nessa sala, ela tem um impacto com essa quantidade de luminância. Então, é uma iluminação bastante intensa, justamente para que nesse primeiro momento a gente já tenha uma inibição desses receptores nos olhos e uma redução, uma inibição da produção da melatonina. Uhum. E qual é essa sequência? Ele é avaliado com um teste simples, né, de atenção, onde ele vai marcando uma sequência numérica e ele tem que preencher isso num dado tempo, até 30 segundos. E aí, em seguida, ele é aferido a pressão, ele recebe uma orientação a respeito de qualidade de vida, questão de exercício físico, e depois ele passa para a atividade física propriamente dita. Ele vai para bicicleta ergométrica ou esteira e faz a atividade física durante alguns minutos. Tá? Depois dessa atividade física, ele é novamente reavaliado com teste de alerta e é liberado com lanche leve, com suco, alguma coisa mais leve para ele poder seguir a atividade dele. Que horas que você passa aqui na sala de estimulação? Olha, varia assim. Vamos supor, a sala de estimulação nossa, assim, você vem, faz o trajeto, você chega de viagem. A maioria aqui é à noite, depois à madrugada, a gente passa aqui para seguir viagem. A gente pega, vamos no campo e passa aqui, carimba a ficha, faz os projetos todinhos, as meninas. Depois, às vezes, a gente fica um caminhão em manutenção, você fica umas 2 horas parado, aí logo depois você tem que dar a viagem. Aí nessas 2 horas paradas, às vezes você fica meio sonolento, aí você vem na sala de estimulação, faz a estimulação e você sai animado para dar continuidade à jornada de trabalho da sua viagem, com segurança. E como que foi a resposta desses colaboradores? Tudo que envolve hábito demora um pouquinho, né?
Mas a gente foi bastante, vamos dizer assim, resiliente, né? Nós começamos com poucas visitas, fomos estimulando, quem ia gostava, começava a falar, os motoristas falavam um entre os outros, percebiam o valor naquilo. Então hoje a gente saiu lá no começo, quando tinha poucos, né? Dezenas de motoristas só indo, a gente hoje atende quase 70 motoristas, na verdade mais de 70 motoristas por dia nessa sala de estimulação. O fato deles trabalharem à noite, mantendo um nível maior de alerta, um nível maior de atenção, isso com certeza reduz o risco de acidente. O maior ganho é a vida do trabalhador preservada. E eles começam a refletir mudanças na vida dele, na vida pessoal, inclusive, né, fora do trabalho. Se sentem estimulados a iniciar uma prática de atividade física. E você pratica exercícios físicos também, além daqui da sala de estimulação? Depois da sala de estimulação, eu fui estimulado a caminhar e comecei a fazer a caminhada continuamente. Todos os dias de manhã cedo, quando estou de folga, eu dou uma caminhada cedo. A gente fica muito feliz de ter conseguido implementar esse sistema todo, né, de controle de sono, medição de pressão, por uma proatividade simples até, mas que dá uma abrangência à qualidade de vida de um profissional que é extremamente importante para nós e que a gente acaba dando até uma condição de trabalho e de vida melhor também. Isso aqui é bom, é para você estimular. Você está aqui, você passou, você está cansado, pedalou, fez o projeto, outro dia, viaja, entendeu? Para você estimular o seu organismo, entendeu? Dá uma diferença muito grande, né? entendeu? Negócio quando eu chego fazendo aqui, eu quero pedalar, eu quero na esteira. Esse quadro serviu para a gente ver como um projeto de saúde faz a diferença na vida de muitas pessoas. Realmente, Robson. Tanto é que depois da implementação da sala de estimulação, aumentaram a disposição e a qualidade de vida dos carreteiros. A Mariana vai mostrar para a gente como os exercícios físicos influenciam na qualidade do sono. Da qualidade do seu sono. Você sabia que para ter disposição durante o dia, uma noite bem dormida faz toda a diferença? O Fora de Forma de hoje vai te dar algumas dicas para você ter uma boa noite de sono. Comigo, a Gisele, que é instrutora de Pilates e fisioterapeuta. Tudo bem, Gisele? Tudo bom, Mariana. Os exercícios físicos, eles nos dão vitalidade e disposição para o dia a dia, mas também ajudam numa boa noite de sono, né, Gisele? Com certeza. Porque durante o exercício, como é bem conhecido, a gente libera hormônios do prazer, serotonina, endorfina. Então isso tudo interfere na oxigenação da musculatura e do cérebro. Então isso é um benefício do Pilates que às vezes a gente alcança mais rápido esse benefício do sono bom do que talvez com outras práticas. Então, vamos fazer uns exercícios? Vamos. Vamos lá. Isso, braço esticadinho lá atrás. Pé na posição de pontinha de pé, tipo bailarina. Aí inspira, enchendo, abrindo as últimas costelas. Soltou o ar, contrai o abdômen, pega atrás da panturrilha. Isso aí. E voltou. Vamos fazer mais uma vez de cada lado. Isso, puxou. Pode puxar um pouquinho mais. Isso. Vamos fazer uma vez de cada lado, puxando o joelho dobrado. Pega aqui em cima e puxa para você abraçando. Isso. E volta lá na frente. Agora tem também, para quem quiser fazer em casa, pode estar usando aqui, a gente usa um TheraBand, alguma coisa assim, para estar colocando na pontinha dos pés e alongando a parte de trás da perna. Sim? Isso. Agora estica a perna lá no alto, no seu limite de alongamento. Tá sentindo alongando atrás? Quando a gente alonga, a gente relaxa a musculatura e esse relaxamento vai mandando informação para o cérebro de relaxar, informações de prazer.
Agora, quem não tem essa TheraBand pode fazer com uma toalha. Isso, pode usar um lençol, uma toalha. Deita aí de novo pra você ver. Dobra a perna pertinho de você. Colocou aqui, você alcança. Isso aí. Pode ser um lençol, uma toalha um pouquinho maior. E dobra. A gente soltando a musculatura, isso tudo dá um relaxamento muito grande. Dá mesmo. Já tô ficando super relaxada. Aí estica, né? Esticou, solta o quadril, relaxa os ombros e voltou. Agora tem um exercício bacana também, de barriga para baixo. Sempre começa com a mão mais à frente, para não pressionar demais a lombar. Inspirou, soltou o ar, pode ir esticando os braços, crescendo o corpo lá para cima. Isso aí, alongando o anterior, fortalecendo as costas e voltou, reposicionando as vértebras. Você vai levantar o quadril e se apoiar nesse joelho, apoiadinha nessa mão também. Vai levantar o braço, passando por cima da orelha, em direção ao chão, subindo bem o quadril, pontinha de pé lá, contraindo a parte de baixo do corpo, a lateral inferior e desceu. Sentiu alongando em cima? A cara de felicidade. Vai dando um relaxamento bom. Não, vou passar um alongamento final que é interessante para quem quer dormir bem. Geralmente, quando a gente faz exercício, a gente tensiona um pouquinho o pescoço. Se a gente esquece dele, pode deixar um pouquinho de dor. Então, a gente puxa, olhando para frente com a mão oposta, você pega do outro lado, na cabeça, encostando na orelha, aí puxa para lateral, orelha para o ombro, segura uns 10 segundos relaxando o ombro oposto, vamos sentir um alongamento aqui. Aí voltou. Vamos do outro lado. Segura o quê? Uns 10 segundos? 10 segundos. Puxou. Vai soltando o ombro. Respirando, soltando a respiração. Aí depois, a gente pode juntar os cotovelos, pegar atrás da cabeça, sem curvar o corpo inteiro, descendo só o queixo em direção ao peito, relaxando os ombros. Lembrando de respirar, né? Sem travar a respiração. Isso. Aí você vai puxando o seu pescoço para baixo, relaxando a cervical e vai soltando a respiração agora, sem ter aquela respiração profunda que a gente faz durante os exercícios de Pilates. E voltou. Isso aí. Obrigada, Gisele, adorei. Obrigada, eu também. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas do Fora de Forma. Uma boa noite de sono a todos e até a próxima. Pessoal, a gente viu durante o programa alguns tipos de distúrbios do sono. Agora, um deles é, no mínimo, muito curioso. Enquanto muitos desejam horas extras de sono, para alguns, essa realidade é um problema. O distúrbio de Kleine-Levin, apelidado de Síndrome da Bela Adormecida, faz com que uma pessoa durma por 16 a 24 horas sem parar por dias. Mais comum em adolescentes, a doença causa mudança de comportamento. Leva os pacientes a agirem de maneira infantil e comer compulsivamente. Mas somente o médico pode diagnosticar essa doença. Apesar dessa doença lembrar um conto de fadas, ela é mesmo um fardo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa. Foi muito interessante perceber que nós precisamos de foco em todos os momentos, inclusive para dormir. E para manter o foco, estar presente, respirar, dar uma pausa quando os momentos estiverem mais atribulados e aí sim seguir adiante. É isso aí, Mari. E mais uma vez, o Almanac Saúde nos ajuda a conhecer o nosso próprio corpo. No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais nesse autoconhecimento. Até lá, pessoal!
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.